A sessão da última quinta-feira, 5 de novembro, teve 2 horas e meia de muitos debates e votações. O projeto que cria a Procuradoria-Geral do município foi retirado da pauta pela Prefeitura. Mesmo assim, o assunto rendeu discussões. O primeiro a falar sobre isso foi o vereador professor Rômulo Ornelas, do PT. Eu estava preocupado aqui sobre esse projeto continuasse na pauta, porque nós já teve uns debates aqui anteriormente, levantado inclusive aqui pelo vereador Heleno, a preocupação que a gente tem de um projeto desse, uma irresponsabilidade de mandar para casa um projeto de tamanha criação de mordomia para uma castra dentro da prefeitura. Que na verdade essa proposta é criar uma castra, um poder paralelo, como eu falei na sessão anterior, a criação das leis proposta por Montesquieu foi criação de 3 poderes. Sabendo que existe o 4º poder, na prática existe, que é a imprensa, ela age como 4º poder, mesmo que ilegal, mas ela age como 4º poder. E aqui na cidade de Guarulhos está criando o 5º poder. É um absurdo, eu acho que o Montesquieu já se revirou no túmulo do absurdo que nós temos, a coragem, a cara de pau que alguém tem, nós sabemos que isso aí é criação dos procuradores, a cara de pau alguém tem que criar um 5º poder na nossa cidade. É um absurdo, um tipo de projeto, eu espero que enterre isso para sempre, que isso não serve para a cidade de Guarulhos. Muitos usaram a tribuna aqui e falaram assim que a nossa casa tinha que deliberar projeto como que estava, a gente tinha que deliberar para depois discutir. Não, e nossa casa não perde força, como falaram aqui para mim, que perderia força. Nós estávamos sem força se não deliberasse o projeto. Olha mais outro aí. Olha o outro aí que nós demos um parecer, vamos falar assim, negativo para esse novo projeto dos procuradores. E a casa ainda entendendo que tinha que deliberar. Nós não perdemos força não, gente. Nós temos a nossa força sim, para deliberar ou não. Não quer dizer que todos os projetos que vêm aqui, que vêm ao encontro do governo, que tenhamos que deliberar. Que nós perdemos força. Não, essa casa tem força. Agora é inaceitável e vai acontecer de novo, até o final do ano, tenho certeza. Virão outros projetos do governo para ser colocado aqui de goela abaixo. Agora vamos nos ater, e eu parabenizo os vereadores que foram contrários. Hoje não teve mais votação a ser contrário ou sim, porque já foi tirado o projeto. Então isso prova que está totalmente errado. Isso ia ser um tiro nos pés dos vereadores aqui da nossa casa. Se nós tivéssemos aprovado, o governo ia sair por cima, porque fez acordo com os procuradores. E como que nós ficaríamos na sociedade? Para concluir, vereador. Vou concluir, presidente. Essa é a minha indignação, às vezes com os projetos que vêm aqui, e nós, vereadores, e outros vêm fazer defesa ainda, como o Samuel Vasconcelos, líder do governo, fez. Defesa para que nós deliberássemos. Mas hoje já entendeu que já seria contrário, né? Foi convencido. Então, parabenizo Vossa Excelência, o líder do governo. Mas que nós tenhamos sabedoria nos projetos que vier para dentro da nossa casa. Obrigado. E já vencemos 2, tá? RJU e dos procuradores. Marcelo Seminaldo, do PT, falou sobre o perigo de projetos não serem deliberados na Câmara. Eu ouvi aqui atentamente o vereador Heleno falar. E aí, sobre a questão da deliberação ou não de projetos de lei nessa casa, né? Eu acho que nós estamos caminhando, né, de uma maneira perigosa, presidente, com essa história de não deliberação de projetos de lei, porque nós negamos a nossa própria atividade parlamentar na medida em que a gente simplesmente não quer deliberar um projeto de lei, seja ele qual for, né? Eu digo isso porque eu sou contra a deliberação de projeto de lei em uma circunstância somente, né? Quando um vereador apresenta um projeto de lei sobre um assunto que já tem projeto, que já existe lei naquele sentido, porque aquela lei ela não tem qualquer chance de prosperar. Se você apresenta uma lei falando sobre, sei lá, doação para a Santa Casa de um equipamento, aquele equipamento já foi doado, aquilo não tem mais sentido uma lei
que verse sobre a mesma matéria. Agora, nós não deliberarmos um projeto pelo simples fato de achar que ele é ruim, né, eu acho que a gente começa a negar a nossa própria atividade, que é, se o projeto é ruim, emenda, arruma, conserta. Agora, não dá para simplesmente dizer, não vou deliberar um projeto de lei, porque esse projeto de lei ele é ruim. Já fizemos isso aqui com o projeto de lei, que é aquele meu projeto de lei que falava sobre os carros de som, simplesmente não se deliberou, porque podia ter feito emendas, não fizeram emendas. Agora, novamente, não deliberamos o projeto dos procuradores, eu acho que é ruim. A casa, ela mostra que ela não tem capacidade de legislar. Todo mundo que está aqui é legislador, né? Nossa função precípua é legislar e fiscalizar. Na medida que a gente se coloca como incompetente para legislar, é muito perigoso. A gente realmente pode fechar aqui, entregar a chave, porque se eu não posso legislar, para que está aqui? Acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, de não deliberar projeto de lei. Não delibero se já existir lei naquele sentido. Caso contrário, eu sempre votaria favoravelmente a deliberação. Eu também sou da opinião que todo projeto merece entrar na casa. No entanto, toda regra tem exceção. Eu entendo dessa forma quando o projeto se apresenta de uma forma bastante polêmica. E foi o caso, aliás, os dois casos, do regime jurídico único e esse da criação da Procuradoria do Município. Demais pastas, como é a questão dos médicos, a questão do meio ambiente, a questão das demais secretarias, também comporta a valorização destas categorias. Então, que pese eu ser da classe dos advogados, ser advogado, eu entendo a situação dos procuradores. É justo criar uma procuradoria, é justo departamentalizar o setor, também precisamos ter produtividade, criar uma forma que nós tenhamos controle do que eles fazem ou deixam de fazer. Hoje nós temos aí próximo de 80 procuradores e não temos um acompanhamento da eficiência daquela pasta. A meu ver, hoje, a Secretaria de Assuntos Jurídicos é uma instância política do Partido dos Trabalhadores. Quando não está envolvido nos interesses políticos, está envolvido na política classista e assim por diante. Sendo que eles precisam, sim, trabalhar nos litígios de interesse do município. Pela liderança do PMN, senhor presidente. Pela liderança do partido, vereador. Então, eles precisam trabalhar pelos interesses do município, que foi esses dois requerimentos que o vereador Heleno acabou de fazer, com relação aos maiores devedores e os maiores credores. O que se está sendo feito com os maiores devedores? Como é o caso aqui, o vereador Marcelo Seminaldo já teve a oportunidade de pontuar algumas vezes, com relação, por exemplo, à Imobiliária Continental. A Infraero, que deve para o município, o aeroporto, enfim. E os nossos procuradores primeiro precisam mostrar serviço e não vir aqui querer simplesmente intimidar nós, vereadores, como aconteceu na última sessão. Eu fiquei quieto, eu achei que nós, enquanto advogados, não temos que um ficar afrontando o outro, eles vieram com esse intuito de querer afrontar essa casa. Então, a forma que eles buscaram criar a Procuradoria não foi saudável para a cidade, como não é. Nós precisamos valorizar a saúde, valorizar o jurídico, fiscalizar os médicos que estão marcando o ponto e não estão trabalhando, marcam o ponto no início da jornada, vão embora e voltam no final da jornada para marcar o ponto de saída. É isso que nós precisamos também ficar de olho. Nós não estamos aqui para pegar no pé dos procuradores, pelo contrário, estamos com ele pelo que é do interesse da administração pública. Agora, aquilo que não tem coerência com a cidade, este vereador foi um dos que se posicionou contrariamente ao regime jurídico único, me posicionei contrário ao projeto da Procuradoria, porque eu entendo que aquilo ali não é o momento oportuno, é uma aberração, foi feito com o intuito do interesse próprio só deles. Como eu disse, nós temos que fazer projeto que contemple as demais secretarias, mas o momento não é oportuno. Penso que eles têm que ajudar a gente, inclusive, com relação à fiscalização desses médicos
Qualquer posto de saúde da cidade que a gente procurar, nós temos médicos que estão marcando ponto e não estão trabalhando, estão indo embora. Vou trazer algumas situações aqui nas próximas sessões. Então, eu acho que nós precisamos, sim, fiscalizar a questão da saúde e deixar os procuradores um pouco de lado, que agora eles vão ter que entender com o prefeito, desenvolver um projeto que seja adequado aos interesses da cidade, não ao interesse corporativista dos mesmos. Outro projeto que provocou debate na sessão ordinária de quinta passada foi a alteração na lei da Zona Azul. O projeto foi enviado para a Câmara pelo Executivo e recebeu diversas emendas que foram votadas no plenário. Uma delas concedia gratuidade de estacionamento aos idosos e pessoas com deficiência. O vereador petista Pezão, que é cadeirante, foi contrário à proposta. Eu sei que essa emenda... Posso votar? Posso votar? Não votei. Importantíssima. Sim, um projeto desse. Para ser discutido, né? Mas a gente vê que na sociedade a gente tem que ter critérios na hora de defender. Eu sei que o Samuel colocou aqui, bonito as palavras deles, referente ser tratado diferente, o idoso, a pessoa com deficiência. Mas não é essa a nossa luta. Assim, a nossa luta é diferente, é buscar, na busca da igualdade. Toda vez que nós propomos projeto de lei para se tornar nós mais diferentes que as outras pessoas, nós desigualamos mais ainda. Eu acho que a Zona Azul, essa parte, eu acho que era uma sacanagem com todo cidadão. Ela não precisava existir. Então, a gente vinha aqui defender a Zona Azul, melhor para a pessoa com deficiência, melhor para o idoso, e deixar o outro cidadão que chega lá correndo, às vezes, com necessidade também, com outra necessidade, ter que pagar, eu acho também que é uma grande injustiça. Na grande luta que temos na sociedade, eu acho que ser igual é a melhor parte. A melhor parte de ser igual, de você poder usar o mesmo espaço. Eu tenho certeza que o mesmo espaço que eu uso, qualquer pessoa pode usar. Aqui a Câmara é um grande exemplo. Eu não consigo vir do plenário, da tribuna para cá. Eu tenho que dar uma volta. Então, mas mesmo assim eu sei da dificuldade de ter. Mas temos que batalhar que as pessoas que estejam lá em cima possam descer por ali e usar a tribuna. Qualquer cidadão. É isso que é igualdade. É você batalhar pela transversalidade. É ter direitos iguais. Então, não votei no projeto. Não votei no projeto porque eu acho que o idoso tem que ser tratado com respeito. Não dá mais um benefício para ele. Que ele trabalhou, ele tem sua aposentadoria, teve condições de ter seu carro. Então, ele tem condições também de pagar lá a Zona Azul. O deficiente comprou um carro, pagou lá com isenção lá, não pagou IPI, não pagou isso, não pagou IPVA. Ele trabalha, ele pode pagar também a Zona Azul. Não sou favorável a dar benefício por dar o benefício. E se não tem uma luta na sociedade de igualdade. Essa de só dar por dar é muito ruim para o idoso, para o deficiente, para qualquer cidadão. Quando você pega e você vai lá na escola do Bambi, toda sucateada, e vem numa escola aqui no centro, pública também, bem organizada, é excluir aquela pessoa de lá, do mesmo jeito que exclui a pessoa com deficiência. Então não adianta querer dar aqui uma escola boa aqui no centro, para todo cidadão junto com a pessoa com deficiência, e lá no Bambi ele viver sacaneado daquele jeito. Então, se nós temos uma luta na sociedade de buscar a igualdade, não adianta dar só ficar dando os benefícios por dar o benefício. Professor Samuel Vasconcelos, também do PT, criticou o colega de partido pela atitude. Vai na contramão, vereador Gilvan. O senhor, uma pessoa, é como a maioria de nós, não tem nenhuma deficiência, do que fez o meu colega, vereador Pezão. Com todo respeito, colega partidário, mas eu não posso conceber a ideia de uma pessoa deficiente votar contra idosos e deficientes. Não cabe na minha cabeça. Como uma pessoa de conhecimento limitado que eu sou, apesar de ser assistente social e estar vereador, porque eu não sou vereador, estou vereador, eu sou assistente social.
Não cabe na minha ideia como que uma pessoa deficiente, e não é o primeiro projeto que o vereador vota contra, pelo menos em comissão, e eu fico pasmo, vereador Pezão, em Vossa Excelência afirmar que não dá para tratar com diferença. Não é tratar com diferença, é tratar os diferentes, vereador Paulo Martins. Ou uma pessoa idosa tem as mesmas condições de se locomover, de estacionar o carro, de ir até a maquininha. Porque, vereador Pezão, talvez, o senhor é vereador, mas nem todos os deficientes e idosos são vereadores como nós. E aí, o deficiente, pensem comigo, deficiente para o carro, abre a porta, com toda a dificuldade, pega a cadeira, ou as muletas, vereador Geraldo, aí vai na maquininha, chega lá, a maquininha está quebrada, empurrando a cadeira na mão, nas nossas calçadas, que não ajudam. Aí ele chega na maquininha, a maquininha está quebrada. Aí ele tem que ir em outra maquininha. Aí vem ele lá com a cadeira de roda ou com a muleta. E aí dizer que são iguais, que tem que pagar pelo estacionamento do Zona Azul, mesmo estando cadastrado, mesmo parando na vaga que para ele está determinada. Desculpe, vereador Pezão, Vossa Excelência é do meu partido, partido que defende os excluídos, partido que prega que os diferentes têm que ser tratados diferentes pela sociedade e pelo poder público. Então, não aceito, não cabe na minha cabeça, que não é tão pequena, não cabe na minha cabeça a ideia de que o senhor é contra um projeto ou uma emenda que isenta os idosos e deficientes, dizendo que somos iguais. Não somos iguais. Quando eu tiver com 75 anos, 80 anos, não vou me iludir, achar que terei o mesmo vigor que hoje. Não, é natural. Mesmo que eu tome um remedinho, mesmo que eu pinte o cabelo, mesmo que eu vá para a academia, mesmo que eu faça umas plásticas, mas 80 anos é 80 anos, 50 anos, 50 anos. Então uma pessoa de 80 anos, vereador Heleno, metalúrgico, ela precisa, já que ela foi privilegiada pela vida, e pode chegar aos 80 anos, vamos tratá-la com cuidado, vamos dar condições para que ela possa viver e viver bem. Quem é que tem que fazer isso? Esta casa. Nós, vereadores, temos que defender os idosos, os deficientes, porque nenhum de nós tem garantia que amanhã não seremos deficientes. Ou alguém aqui tem essa garantia? Já conheci muitas pessoas que batiam no peito, corriam de um lado para o outro, e por alguma situação na vida, hoje são deficientes. E se nós chegarmos a sermos idosos, é um privilégio que a vida concede. Então, não vamos legislar só pensando no nosso grupo, ou pensando porque o projeto não é meu, eu não quero, não. Vamos legislar independente de quem apresenta, independente do partido. Vamos legislar pensando na sociedade. E não dá para pensar numa sociedade justa, numa sociedade igualitária, sem incluir os idosos e deficientes com tratamentos diferentes. Isso é direito. Só assim não precisa do Estatuto do Idoso, porque já tem a Constituição. Não precisa do Estatuto do Deficiente, porque já tem a Constituição. Não. Vamos fazer aquilo que achamos que é certo. E certo é aquilo que a lei e a sociedade manda. E pode fazer uma pesquisa. Qualquer uma pessoa de bom senso é contra nós cobrarmos estacionamento para cadastrados que parem na vaga certa, idosos e deficientes. Idosos e deficientes têm o meu apoio e têm o apoio da maioria desta casa. Além desses debates, o vereador Toninho da Farmácia do PRP falou sobre os buracos nas ruas da cidade. Eu estou tentando entender o que está acontecendo na prefeitura, referente ao serviço de tampa-buraco na cidade. Nunca vi a cidade tão esburacada como está hoje.
fiz várias indicações, vários ofícios, e tem umas avenidas aqui na região de Cumbica que está muito feia, não é buraco, é cratera. Os carros vão desviar, acaba provocando acidente, os carros passam, se quebram tudo, se arrebenta pneu, amortecedor. Avenida João Veloso, é um buraco atrás do outro. Avenida Santos Dumont, é um buraco atrás do outro, tem umas crateras na avenida, são avenidas que não pode ficar do jeito que está. A Estrada de Nazaré é só buraco. A Santana da Boa Vista é só buraco. A Avenida João Veloso, como eu disse aqui, tem uma cratera lá, os carros vai desviar e acaba se provocando acidente. Há 2 meses eu fiz a indicação, o ofício, pedindo o reparo dessa avenida. E a gente não é atendido. Parece que esse serviço foi desativado nessa cidade. Eu nunca vi a cidade do jeito que está parecendo um queijo suíço.